Olá, irmãos. Vamos dar sequência nas palestras de EBD de férias e hoje eu vou falar um pouquinho sobre cristão, modelo positivo. Mas antes da gente falar da palestra, né, vamos orar, pedir, agradecer, né, a Deus pelo privilégio de poder de estar aprendendo um pouco mais da palavra dele. Amém? Senhor meu Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pelo privilégio de poder, Pai querido, aprender ainda mais da tua palavra, Senhor Jesus. Fala ao nosso coração, abre os nossos ouvidos, Pai querido, para a tua voz, que a tua palavra venha penetrar em nossas vidas e que nós possamos ser transformados por ela, meu Pai. Tudo que eu te peço, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, vamos dar sequência e a palestra é Cristão modelo positivo. E o versículo base que eu peguei foi Efésios 5, 1, 2, que diz: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? É, quando eu peguei para falar um pouco sobre esse tema, algumas questões começaram a surgir, né? Alguns, algumas perguntas me vieram, né, à cabeça. E começou o que tem nos influenciado, o que tem nos motivado, o que tem sido o nosso direcionador, qual o modelo de pessoa tem nos moldado. E assim, essas questões, elas têm que estar diretamente no coração e na mente do cristão. Porque hoje em dia, é, o mundo tem nos oferecido tantas situações, tantas coisas, que se essas perguntas nos questionando todos os dias, vai fazer com que nós lembramos da palavra, que a palavra venha estar sempre renovada em nossa mente através de alguma dessas questões. E o mundo não passe a nos influenciar, a nos motivar, nos direcionar e muito menos nos moldar. Então, essas são algumas questões que a gente tem que trazer na nossa mente, no nosso coração, no dia a dia. E essas questões nos lembrar que quem tem que nos influenciar, o que tem que nos motivar, o que tem que nos direcionar e o que tem que nos moldar. Amém? A Bíblia ela traz vários personagens, né, que são modelos, bons modelos. E na verdade são inúmeros, né? São vários personagens que a Bíblia relata que são modelos positivos que a gente pode tomar para as nossas vidas. Um deles é Paulo. Paulo trouxe sua vida, depois da conversão, até o final da sua vida, sempre na defesa do Evangelho, até o fim, né, da sua vida. Ele sempre teve na defesa do Evangelho, sempre teve perseverando. Pedro na coragem, sempre buscando. Salomão sempre buscou a sabedoria. A sabedoria é o princípio da fé. Então a gente tem que sempre estar buscando. Davi, um guerreiro e vencedor de grandes batalhas. José do Egito, pela obediência, por ser um ser humano sonhador. E tem muitos outros. Eu poderia aqui ficar um tempão falando de vários personagens da Bíblia que são modelos positivos. Mas eu peguei alguns aqui só para a gente exemplificar. Que a Bíblia ela traz vários personagens servos de Deus que são modelos para que nós possamos nos espelhar, porém, nem todos eles são os modelos perfeitos, né? Eles têm alguns tipos de problemas, porém são modelos e exemplos. E nessa questão de modelo e tudo mais, e eu fui fazer a questão, uma busca, né, na internet, eu dei um Google e eu fui pesquisar lá modelo positivo e me veio isso daqui, ó. Modelo positivo me veio um modelo de um computador da marca Positivo. E aí me deu um start, falei assim, por que não? Né, um produto não pode exemplificar a questão
da qualidade, da excelência e de ser um modelo positivo realmente. E aí eu fui buscar algumas características de definição de qualidade de produto. E a pergunta que veio, né, veio antes é: o que vem a ser um modelo positivo? E aí eu trouxe as definições e algumas características. Por exemplo, uma característica da definição de qualidade de um produto é que todo produto deve apresentar bom desempenho relacionado às suas características. Exemplo, um relógio deve marcar horas corretamente. Outra característica que trouxe é deve ser atrativo ou facilitando sua utilização. Mais uma característica deve ser confiável, pois não pode apresentar falhas durante determinado período de tempo. Eu trouxe também uma definição de qualidade, né, que eu achei bastante interessante, que qualidade é o sinônimo de diferenciação e é uma excelente arma competitiva. A qualidade de um produto refere-se às características que se compõem e que, e que o tornam capaz de satisfazer as necessidades do cliente. E além dessa característica, dessa definição da qualidade, tem uma característica que torna ela transcendental, que relaciona a qualidade a padrões elevadíssimos, universalmente reconhecidos, que vão além das expectativas do cliente. Eu achei bastante interessante isso daí. Se a gente pegar, que nem está descrito ali, pessoa igual a produto, como um comparativo, nós vamos identificar vários pontos positivos nessas definições que pode ser carregado por uma pessoa para que ela possa se tornar um modelo positivo. No caso de apresentar um bom desempenho, no caso de ser confiável, não apresentar falhas, ou melhor, diminuir a questão das falhas durante um determinado período de tempo. Eu achei bastante interessante a questão da definição de qualidade, que fala que satisfazer as necessidades do cliente, transcendental, que relaciona padrão elevadíssimo e universalmente reconhecido e que vai além das expectativas. Eu acho interessante que nós temos que sempre ser além das expectativas. Nós temos que manter o nosso padrão elevado, padrão de vida, padrão de buscar Deus, um padrão de oração. Nós temos que estar lá, sempre um padrão elevado, algo assim. Por quê? Porque é assim que nós vamos conseguir ser um modelo positivo. Eu acho bastante interessante a questão da padrões elevadíssimos e universalmente reconhecidos, que vai além das expectativas do cliente. Se nós pararmos para pensar, o padrão elevado e universalmente reconhecido é a palavra de Deus. São reconhecidos universalmente, que vai além das expectativas, das nossas expectativas. Se a gente buscar a questão da transcendental, o que significa, remete a algo que é puro, algo que é verdadeiro, que ultrapassa o tempo, que ultrapassa uma era. A palavra de Deus é atemporal. Não há um tempo específico. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz todo o tempo. Achei bastante interessante. E aí, como eu posso me tornar um modelo positivo? Qual é a forma que eu faço? Ser como Cristo. Esse é o padrão. Esse é o modelo positivo realmente. Que ele é perfeito, não tem falhas,
que nós devemos seguir. E aí, o que é imitar? Como podemos saber o que é bom, o que é um bom exemplo para imitar? O que é um bom exemplo para ser imitado? Aquilo que não tem falha, aquilo que não tem, que pode ser confiável, algo que supera as nossas expectativas. Quem, como? Quem que é esse? Cristo. Cristo, nosso modelo de vida. Olha que interessante. Serviu ao Pai. Filipenses 2:5-8 diz: se Cristo serviu, por que eu não posso servir? Esse é o meu modelo. Amou perfeitamente. Como que é esse amor? Sem reservas. O amor perfeito. Em Efésios 5:1-2 fala desse amor, que é o texto base que a gente utilizou. Paulo imitava a Cristo em 1 Coríntios 11:1 diz que Paulo imitava a Cristo. Sede imitadores de Cristo como eu sou. E você e eu estamos sendo imitadores de Cristo? Como ser como Cristo? Simples. Amar como ele amou, obedecer a Deus, ser um bom exemplo para os outros. Está na palavra de Deus. Não tem segredo, tá ali. Amar como ele amou, Efésios 5:2 e em João 15:17 fala. Obedecer a Deus, Filipenses 2:8, João 15:14 vai falar também. Ser um bom exemplo para os outros, 1 Tessalonicenses 1:6-7 vai falar um pouco sobre isso. Ser como Cristo deve ser nosso alvo de vida. 1 Pedro 2:21 e João 15:12. Cristo tem que ser prioridade nas nossas vidas. Eu tenho que me tornar como Cristo. E isso tem que ser prioridade na minha vida. Tudo que está me impedindo de fazer isso tem que ser supérfluo. Por mais que possa ser complexo, algumas situações no nosso cotidiano, nada se compara a eu me tornar como Cristo. Como alcançar esse alvo? Colocando em prática o ensino da palavra, orando, vigiando e me afastando do pecado. Não tem outra forma de me tornar como Cristo se eu não buscar através da palavra dele, se eu não falar com ele através da oração e se eu deixar de me afastar daquilo que não é bom diante dos olhos dele, que no caso é o pecado. Qualquer pecado me afasta dele. Então, não tem nenhum segredo. Para eu ser como Cristo, eu tenho que buscá-lo através da palavra, falar com ele através da oração, e isso vai fazer com que eu comece a agir como Cristo agiu, que é o principal de tudo. Porque a gente pode ler a Bíblia, a gente pode orar, porém temos que agir como ele. Se colocar uma questão, numa situação que tiver na tua vida, de se fosse Cristo, o que que ele faria? Como Cristo agiria em determinada situação? Não agindo por impulso, não agindo pelas suas próprias vontades, buscando a Deus em qualquer tipo de situação. Isso, se a gente fizer toda essa questão desse passo a passo aqui que está descrito, vai fazer
com que eu me torne cada vez mais parecido com Cristo, refletindo a glória dele, exalando pelos meus poros Cristo, e as pessoas ao meu redor vão começar a enxergar a Cristo e não a mim mesmo. O caminho é a palavra, o caminho é a oração, o caminho é a obediência. Deixar tudo aquilo que não é agradável diante dos olhos do Senhor. Não tem outro caminho a não ser esse para você ser um modelo positivo, podendo ser chamado, denominado como cristão. Quando você é denominado como cristão, é porque subentende-se que você está fazendo tudo aquilo que Cristo determina através da palavra dele. Então nós temos que buscar, através da palavra, oração, agir como Cristo. E só assim a gente vai conseguir fazer com que as pessoas ao nosso redor consigam enxergar Cristo e não nós. E para fechar, o versículo que eu trouxe como base, que é: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5, 1, 2. Que essa palavra possa estar diretamente no seu coração, que nós possamos cada dia mais e mais nos espelhar em Cristo, buscando através da palavra, buscando através da oração, e a partir que o Espírito Santo consiga a colocar isso em nossa mente, em nossa vida, fazer com que isso se torne uma ação e que as pessoas possam enxergar Cristo em nossas vidas e não a nós mesmos. Amém? Vamos orar para terminar. Senhor e meu Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pelo privilégio de poder, Pai querido, poder aprender um pouco mais da tua palavra. Que nós possamos cada dia mais e mais nos espelharmos em Ti, Senhor, e que a Tua palavra venha, Senhor Jesus, nos orientar, nos direcionar, nos moldar, Pai querido, para que nós possamos, Pai, refletir a Tua glória e sermos modelos para que pessoas possam chegar a Ti cada vez mais. É tudo que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém.